Você entrega um vídeo, ouve que ele ficou top, mas se sente que ainda precisa entregar algo melhor. Você faz tudo certo, edita com cuidado e recebe a aprovação do cliente. Mas você sabe que ainda está faltando algo a mais. Não apenas no vídeo, mas na sua carreira. Seja no orçamento, no reconhecimento ou até no orgulho de adquirir aquilo. Bem-vindo ao audiovisual, a melhor profissão do mundo. Meu nome é Gabo Lorenzoni, sou videomaker há 9 anos e já tive o privilégio de trabalhar com grandes marcas e celebridades dentro e fora do Brasil. Marcas como Nike, BMW, Mercedes, Audi, pessoas como Ronaldinho, Fernanda Gentil, Felipe Ret, Lennon e várias outras. Hoje eu vivo algo que muita gente sonha. Trabalho 20% do meu mês, passo o resto do tempo editando e aí eu consigo focar em outras áreas da minha vida como a saúde e os esportes que eu gosto de fazer. Mas mesmo assim, faturando alto. Mas nada disso veio de fórmula mágica. Vem de posicionamento, visão, entrega que gera valor e técnica real. Já formei inúmeros alunos que saíram de comunidades e hoje faturam 20, 30 mil por mês com vídeo. Gente que entendeu que o diferencial não está só na edição, mas que se realmente coloca para o jogo. E hoje eu vou mostrar para vocês um dos projetos mais recentes que eu realizei para um evento de luta que se chama HCC. Eu cobrei R$12.900, inclusive eu vou te mostrar o comprovante na tela para você ver que isso não é conversa, é realidade. Nessa aula eu vou te mostrar como eu editei esse vídeo no DaVinci Resolve, desde a pré-produção até o color grading e os efeitos finais mais avançados. E no final dessa aula você vai entender como você dá o próximo passo na sua carreira, conhecendo a minha formação para videomakers, do zero ao profissional para Adobe Premiere, Final Cut e DaVinci Resolve. Vamos entender agora como criar vídeos que valem mais e te colocam no topo do jogo. Simbora para a aula. Vamos lá. Acabamos de abrir o DaVinci Resolve e obviamente eu já tenho um projeto aberto aqui. Então essa primeira parte de importar os seus takes dentro do programa, eu não vou passar aqui agora. Eu quero literalmente pular para o filé mignon dessa aula e mostrar para vocês o que faz esse vídeo ser diferente e por que eu consigo cobrar R$12.900 em um vídeo e 4 horas de trabalho, mais ou menos, tá? Então, se eu fosse importar esses vídeos aqui, obviamente eu posso criar aqui um new bin e colocar aqui vídeos HCC, obviamente, né? Clicar aqui dentro e importar minha mídia e colocar todos os meus takes aqui dentro. Depois eu arrasto tudo que tiver aqui dentro para cá e eu já fiz a decupagem deles, ou seja, eu já recortei o ponto inicial e o ponto final do que eu queria de cada take. Então, se eu chegar aqui e expandir isso um pouco para cá, você consegue ver que tem mais take aqui, mas eu deixei ele já recortadinho, bonitinho assim. Por quê? Quando eu ensino audiovisual, eu gosto de ter takes bem curtos. Por quê? Nós estamos vivendo numa era onde a rede social é um lugar onde a gente fica vendo vídeos muito rápidos, né? E a gente não fica muito tempo para ver um comercial inteiro. Então você tem que realmente despertar essa curiosidade da pessoa nos primeiros segundos, até no primeiro frame do seu vídeo, né? Nem 3 segundos mais hoje em dia, porque em 3 segundos eu com certeza já fui para o próximo vídeo, tá? Então menos de 1 segundo você precisa de deixar o seu vídeo interessante. Então eu gosto de trabalhar com takes rápidos, a gente consegue ver que minha linha do tempo, todos os takes são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Não são muito demorados, se eu der um play, você vê quão rápido vai para o próximo take, tá? E o que eu fiz foi, eu recortei todos os meus takes, sempre com movimentação. Então, sempre todos os meus takes têm alguma movimentação, seja de câmera ou seja a pessoa se movimentando, alguma coisa motivada que eu vou usar para fazer alguma edição. Então, isso aí, obviamente, você vai aprimorando com o tempo quando você está filmando um certo ambiente, e aí você vai saber, pô, eu vou fazer esse tipo de take para fazer uma transição ou um efeito depois na pós-produção, tá? Então o que eu faria nesse momento? Eu tenho uma música aqui, mas eu desabilitei porque eu não quero nem ver a música por enquanto. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero olhar para os meus takes. Eu vou dar um play aqui e eu vou só ver os tipos de takes que eu tenho para trabalhar, como que eu posso melhorar isso. E eu gosto de olhar os meus takes e ver que só de eu recortar o ponto de entrada e o ponto de saída deles e colocar uma música por baixo, ele já deveria ficar um vídeo profissional, ainda mais com a câmera hoje em dia que eu estou usando, etc. Então eu não preciso de fazer muita coisa. Só de eu cortar cenas, colocar numa batida e uma música legal, você não precisa de fazer tanta edição, tá? Mas a gente vai observar como que a gente consegue deixar isso mais interessante, como que eu penso toda vez que eu olho para minha imagem em o que eu posso fazer, tá bom? Então, esse é o último take, beleza? Eu acho que eu nem vou usar esses daqui, mas vamos voltar lá para o início. Esse primeiro take, o que eu vou fazer? Eu vejo um cara entrando e ele tá fazendo isso com a língua dele, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rampa de velocidade. Ele começa com a língua na velocidade normal e eu quero que ela fique em câmera lenta depois da metade do meu clipe. Então, mais ou menos aqui na metade, eu clico em comando R e
clico em Add Speed Point, que aqui eu estou colocando um ponto de interferência, onde eu quero acelerar daqui para frente ou desacelerar, e aqui eu consigo clicar e arrastar, tá? Criando essa rampa de velocidade. Então, se eu der um play, ele está em normal e depois ele vai para câmera lenta, tá? Normal, câmera lenta. Normal, câmera lenta. Como que eu deixo essa rampa de velocidade mais suave para ela não ser tão abrupta? Porque aqui como que funciona? Se a gente olhar aqui nossos keyframes, que são nossos pontos de lembrança, a gente criou esse keyframe aqui, né? Isso daqui é um speed point, que é um keyframe, que é esse ponto aqui. Você consegue ver que o clipe estava nessa velocidade e em um frame para o próximo ele virou câmera lenta. A gente quer isso numa transição suave, como se fosse um shape S. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar e arrastar nesse ponto aqui e dar esse comando aqui, ó, de suavização, que se chama Ease Out and Ease In. E aí você consegue puxar isso e deixar o mais suave ou mais abrupto possível. Eu vou brincar mais ou menos assim. Não quero tão suave, não quero tão abrupto. Então vai ser mais ou menos assim. E aí, mais ou menos aqui, eu já quero recortar o take. Eu não preciso dessa última parte do take. Então eu posso clicar no meu teclado no W, que ele já recorta daqui para frente e tira toda essa parte daqui da agulha para frente. Cliquei em W, ele já sumiu para mim. Então eu já trabalhei o meu primeiro take. O que mais que eu quero fazer com esse take? Quero estabilizar? Posso estabilizar. Vou clicar, acionar a estabilização. Vou mudar aqui para Similarity, porque eu gosto da Similarity mais ainda, e clicar em estabilizar. Então ele deu uma leve cropada e ele está bem estável. E qual que é a última coisa que eu faria com esse take? Eu viria aqui no Dynamic Zoom. E o que é esse Dynamic Zoom? Eu vou até resetá-lo aqui. O Dynamic Zoom é o seguinte, vamos ligar o Dynamic Zoom aqui também, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. A caixa verde está falando aonde vai começar a movimentação de câmera, ou seja, ele vai cropar a imagem e começar ela mais cropada. E o vermelho é onde ele vai finalizar. A gente quer dar um zoom nele, então na verdade a gente tem que inverter isso daqui. É só clicar no Swap. Então agora, aonde ele vai finalizar a movimentação de câmera é no quadrante vermelho. A gente consegue ver isso se a gente der um play. Se eu der um play, eu vejo que ele está dando um zoom no meu sujeito, tá? Beleza, gostei do que está acontecendo. Posso dar um zoom mais abundante ainda, que vai ficar legal. Aí, ó. Bem legal, beleza. Acabamos com nossa edição aqui. O que eu posso fazer para deixar tudo resetado e eu poder mexer em outras coisas depois? Eu gosto de criar um alinhamento. Então eu já clico aqui, ó, em New Compound Clip, e agora a gente salva todas essas propriedades. Create. E agora está tudo zerado. Não tem Dynamic Zoom, não tem nenhuma estabilização do Similarity, só se a gente entrar dentro desse Compound Clip, que a gente pode fazer assim, Open in Timeline, e aqui a gente consegue ver que eu tenho estabilização e o que eu fiz anteriormente, tá bom? Voltamos aqui para a nossa linha do tempo e vamos para o próximo clipe. Nesse clipe aqui, o que eu quero fazer? Eu vou fazer um traqueamento nela, porque olha só, a minha câmera, ela tá um pouquinho balançando, eu não curti, talvez um pouco mais para frente fica melhor, um pouco para trás, porque a gente mostra sensualidade, a gente mostra o primeiro round também, a gente dá uma provocada na internet, então isso é bem legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse take para dentro do Fusion, tá? E não temos medo do Fusion, nós não temos medo do Fusion, beleza? Por quê? A gente vai fazer um traqueamento nessa imagem. Por que aqui já veio com colorização? Porque eu já tenho um LUT ligado aqui de Preview, só para a gente já ter mais contraste na hora de fazer um traqueamento, que é o acompanhamento do nosso sujeito. Eu quero que minha câmera acompanhe o movimento da minha sujeito. E onde que eu vou ver isso? Aqui, ó, atrás do sutiã dela tem um lugar bom de contraste, onde eu consigo ver até o final desse clipe, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Media In e dar um Shift espaço, que eu abro os meus efeitos, e aí eu vou colocar um tracker normal. E aí eu simplesmente vou clicar e arrastar esse ponto para cá, porque eu quero que isso daqui fique estável, e vou mudar o meu Adaptive Mode para Best Match, que você tem um resultado melhor. Vou clicar em traquear para frente e para trás, que é acompanhar. E aí o programa aqui vai fazer o trabalho todo de fixar o que a gente colocou ali no ponto inteiro, pelo take inteiro,
ele está fixado e a gente consegue ver isso. Então, se eu der um zoom aqui, ó, a gente consegue ver que esse ponto ficou fixado perfeitamente pelo take inteiro, tá bom? O que a gente vai fazer com isso agora? Eu vou mudar aqui para o Operation e vou colocar em Match Move, que eu quero literalmente fazer um match do movimento, ou seja, eu quero casar o movimento. Só que eu preciso de trocar o meu foreground para background only, eu só quero o fundo que faça isso. Então, ó, se a gente ver o que acontece agora, a gente está, ó, estabilizando o nosso take e a gente deu uma ênfase no nosso take. Agora, o que eu percebi? Eu pensei, pô, esse take podia estar em câmera lenta também, com uma leve rampa de velocidade. Só que eu vou ter que fazer esse traqueamento de novo. Por quê? É melhor você fazer o traqueamento depois que você fez as suas rampas de velocidade. Então, vamos deletar isso daqui. Eu cometi um erro, não tem problema. Vamos chegar aqui no meio, dar um comando R, Add Speed Point, e aqui vamos esticar também para 50%, tá? E a gente tem essa rampa de velocidade aqui. Vou recortar aqui o take mais ou menos e suavizar do jeito que a gente sabe suavizar. Então agora a gente tem isso daí. Beleza. Agora vamos voltar para o Fusion e a gente faz a mesma coisa de novo com o Tracker. Vou colocar o Tracker aqui. Vou mudar para Best Match e dar um traqueamento para frente e para trás. E agora vou vir no Operation Match Move e Background Only. Acabou. Cheguei aqui, eu fiz um traqueamento dela e a nossa imagem fica estável. Você consegue ver o que essa imagem está fazendo com as bordas dessa imagem, tá? Então a gente vai adicionar mais um efeito depois desse tracker que chama Transform. Shift espaço, Transform. E aí agora a gente vai tirar esses espaços cinzas. Eu posso fazer simples, de uma forma onde eu chego no espaço cinza maior e dou um zoom até lá para preencher. Então agora eu não tenho mais esse espaço cinza, tá bom? Então agora se a gente chegar aqui, a gente tem esse efeito de traqueamento que deixa a imagem mais fixada no centro. Então você consegue prestar atenção mais ainda no que está acontecendo. E ao mesmo tempo, vamos criar um alinhamento aqui, para a gente salvar isso. Ao mesmo tempo, eu vou ligar um Dynamic Zoom também, para ele dar um zoom no centro da tela. E aí eu posso ligar aqui esse comando para a gente dar um zoom mais ou menos aqui. Então, vamos ver. Legal. Top. E aí, ó, essa imagem, o que a gente vai fazer? Nada. Ela já tem ação suficiente. Essa aí também não, ó. Tum-tum e bateu ali na grade. Essa daqui, mesma coisa. O que a gente vai fazer? Rampa de velocidade, não tem problema, ó. Assim que ele vai dar o primeiro tapa aqui, ó, comando R, Add Speed Point e estica 50%. Então vamos ver. Perfeito. E aí vamos só suavizar ela um pouquinho. E aí eu já vou recortar a cena. Posso criar um Dynamic Zoom? Posso. Eu gosto de sempre ter movimento. Então vamos ver onde que ela vai finalizar. Eu quero ver onde que é o final da minha imagem. É aqui. Então eu tenho que finalizar aqui. E o início da minha imagem é aqui. Então eu tenho que começar ela mais ou menos aqui. Só que aí a gente pegou tela preta ali, né? Obviamente, não dá para ser assim. E aí a gente tem esse efeito. A gente pode tirar também esse Dynamic Zoom e ele nem está acontecendo, porque nem sempre você precisa. Ó, tirei o Dynamic Zoom e eu gostei de que está acontecendo aqui. Beleza. Vamos para o próximo. Esse daqui é clássico. Clássico. Vocês já sabem o que eu quero fazer. Eu quero acelerar essa batida e desacelerar assim que bate na cara dele, para enfatizar essa batida. Então até aqui, ó, na hora que bate na cara dele, eu vou criar uma rampa de velocidade. Comando R, Add Speed Point, e eu vou acelerar esse início. Não tanto, desacelera um pouco, e aí agora no final eu desacelero e muito. Eu quero desacelerar muito. Talvez até mais que 11%. E a gente consegue ver que a gente não tem frames para isso, né? Porque eu só filmei 60 fotos por segundo. Agora a gente está faltando fotos por segundo, por isso que está travado assim. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou suavizar isso.
deixar mais assim. Até mais abrupto, porque ninguém merece. Posso até mudar um pouco do ponto de contato para cá. Um pouco mais abrupto. Beleza, acho que mais ou menos aqui já ajuda bastante e a gente pode recortar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar aqui, isso daqui é sensacional, ó. A gente vai ligar o Retime Scaling e ligar o Optical Flow e AI Speed Warp, tá? E aí, não dá play no seu computador, senão vai travar tudo. A gente tem que clicar com o botão direito e renderizar isso daqui no lugar dele. Então, eu vou escolher uma pasta onde eu tenho todos os meus renders e agora ele vai fazer essa renderização para mim. Perfeito? Tá pronto? Ó, agora tá liso na hora que a gente bate. O que eu quero fazer? Assim que ele bate, eu quero criar esse efeito de traqueamento. Então eu já vou jogar ele pro Fusion, tá? Porque nesse frame aqui eu quero mostrar o quanto que a cabeça dele vai pro lado, para enfatizar esse movimento aqui. Então eu vou clicar em Shift espaço e adicionar um Tracker Node. Mentira, eu vou usar um Planar Tracker. O Planar Tracker vai ser melhor? Porque eu consigo selecionar uma área inteira e não só um ponto, porque eu não estou vendo um ponto bom para selecionar. Então, vou clicar aqui, ó, e selecionar a cabeça dele. Vou mudar para Hybrid Point Area e eu só quero a translação do movimento. Vou diminuir o erro e dar um Set como meu ponto inicial. Eu quero que ele comece a fazer o traqueamento aqui. Então, ele está no 21, no frame 21, setando aqui. Se eu clicar aqui para frente, ele vai fazer o traqueamento. Ó, a gente vê que ele fez, só que ele deu uma leve pulada na cabeça dele. A gente pode até ver como que isso ficou fazendo stabilize. Ficou bem legal, ó. A gente conseguiu enfatizar o movimento da pancada que deu na cabeça dele. E aí, para a gente tirar essa tela cinza, a gente vai usar o Transform de novo, que não tem problema. Eu vou começar fazendo em keyframes. Ó, minha agulha está lá no início, eu vou dar um keyframe aqui, ó, no tamanho, e vou chegar até o ponto que tem mais tela cinza, que é mais ou menos aqui mesmo, e dar um zoom. Dar um zoom até extra. Perfeito. Se a gente volta aqui para a linha do tempo, você vê que a gente não tem o LUT, é só um preview que a gente tem dentro do Fusion, tá? Então, acabamos de fazer nosso efeito. Aqui, ó, mesma coisa, vou usar só o Dynamic Zoom, tem nada demais. E vou dar um zoom abundante aqui, mais ou menos nessa área do vídeo. Vou até recalcular aqui, ó, e colocar mais ou menos assim. Mesma coisa no próximo, ó, mesma coisa, Dynamic Zoom, Swap, deixei menor, vou fazendo o movimento da barriga que ele tá fazendo, que ele acabou de vencer, tá? Então vamos ver, ó. Já temos uma movimentação. Aqui não precisamos de fazer absolutamente nada, porque já tem um slow shutter, já tem efeito, talvez até mudar o ângulo dessa, dando um zoomzinho a mais, né? Só para parecer que é outra lente, talvez. Então a gente tem uma aberta, depois uma mais fechada, não perde qualidade, porque eu tenho uma lente bem nítida. Aqui, ó, quando tem movimentação assim de câmera, eu já gosto de fazer rampas de velocidade. E essa daqui é o ouro para mostrar para vocês. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai chegar mais ou menos aqui, ó, dar um comando R, Add Speed Point, chegar aqui mais ou menos também e Add Speed Point. No meio, eu quero deixar isso em câmera lenta, óbvio. Então, vou deixar ele em 50%, 50%. E aqui no início, eu quero acelerar para 140 e no final, eu quero acelerar para 140 também. Então, vamos suavizar isso já de uma vez, porque a gente já vai ver isso pronto, tá? Tô suavizando aqui e vamos ver o resultado. Muito bom. E aí a gente consegue até tirar um pouco desse... Perfeito. A única coisa que poderia melhorar é a estabilização. Então, vou colocar em Similarity, Stabilize e vamos ver se ficou melhor. Não ficou. Vamos ver Translation. Essa daí ficou boa.
Perfeito. Vamos dar um compound clip para ele não perder essas alterações. E vamos fazer a mesma coisa com o outro. Porque aqui a gente terminou rápido. Tá vendo que a gente termina rápido esse take? Eu quero agora começar esse daqui rápido e terminar em câmera lenta, para a gente transicionar para esse take. Então eu vou simplesmente deixar mais rápido essa parte e essa parte em câmera lenta. Vamos suavizar e tá pronto. Vamos ver aqui como que ficou de novo. A gente pode acelerar um pouquinho mais essa parte. Perfeito. E aí agora, o que eu faço com isso daqui, ó? Isso aqui é perfeito, cara. Por quê? Parece que não é nada, mas a gente pode simplesmente só ligar o Dynamic Zoom, tá? E colocar aqui, ó, para ele começar aqui dentro, mais ou menos desse tamanho. Mesma coisa que ele começar aqui dentro, mais ou menos desse tamanho. E mesma coisa que ele começar menor ainda e aqui dentro, mais ou menos desse tamanho. Olha que legal esse efeito. Você percebe que eu estou editando completamente sem música, porque quando eu olho para os meus vídeos, eu já sei qual efeito que eu quero fazer neles. Depois você vai ver quão fácil é você encaixar isso em qualquer música, porque você tem margem para você fazer câmera lenta ou não. Beleza? Essa daqui eu não vou fazer absolutamente nada, porque eu gosto até do tremor que está acontecendo na tela, mais ou menos. Tá bem legal. Essa daqui a gente pode fazer o mesmo efeito que a gente fez com a outra mulher também, uma estabilização com uma rampa de velocidade. Então aqui eu já vou criar outra rampa de velocidade e desacelerar esse daqui e acelerar o início. Beleza? Posso suavizar um pouquinho. E você vê como que fica cinematográfico isso aí, né? Uma passada de uma pessoa quando é rápido e vai para lento. Ó, rápido e vai para lento. Fica tão natural. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o traqueamento. Vou jogar ela para o Fusion. Botei aqui no início, Tracker. E ó, nem vou jogar o LUT porque aqui tá com bastante contraste. Ó, consegui achar um negocinho aqui. Best Match e Track. Já mostrei para vocês isso daqui. Ó, tá fixado, vamos em Operation, Match Move e Background Only. Então a gente tem, ó, um traqueamento perfeito. Vamos tirar essa tela cinza com o Transform, que eu mostrei também para vocês. Adiciona um keyframe, vai até o final onde tem muita tela e você pode até reposicionar ela se você quiser, mais ou menos assim, ó. E no início também você tem que reposicioná-la para onde ela tem que estar. Dá um leve zoom. Isso. E no final, vamos deixar ela mais ou menos aqui, tá? Então, acionamos os keyframes e criamos esse efeito que a gente enfatizou a andada dessa moça, tá bom? Aqui não preciso fazer nada. Nada. Essa daqui você já sabe o que eu vou fazer, né? Essa daqui, ó, na hora que o pé dele tá aqui, ele tem que estar em super câmera lenta. Ó, add speed point. E até aqui assim, ó, vou add speed point de novo. Então vou colocar em super câmera lenta aqui, ó. Vou até fazer o seguinte, vou mudar isso para cá e vou colocar em mais câmera lenta ainda. Perfeito. Aí o que a gente tem que fazer? Obviamente, suavizar isso daqui. E a gente tem que ligar agora o nosso Retime Scaling, colocar em Optical Flow e AI Speed Warp. Renderizar, porque senão a gente vai travar nosso computador. Já está na minha pasta e eu vou esperar renderizar nesse momento. Vamos ver? Perfeito. Olha que take, cara. Muito legal isso aqui. E aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente criar um Dynamic Zoom aqui, ó, a gente pode até fazer ele mais abundante ainda, né? Começar lá dentro da ação ou um pouquinho menor. Ou até ao contrário.
Aqui eu já vou cortar na hora que ele cai no chão. Cortei. Vamos continuar, nada demais. Esse aqui tá com o Retime Scaling. Por que ele tá travando assim? Estranho. Vamos renderizá-lo? Vai que ele... Quando você não sabe o que fazer e por que o take tá travando um pouco, você renderiza e tá perfeito. Olha que legal essa transição. Vamos usar o movimento que eu fiz para conectar uma imagem à outra. Então, mais ou menos a partir daqui, eu vou criar um speed ramp e acelerar essa parte do final, para ela ir rápida para baixo. Eu vou acelerar esse início também do meu sujeito e colocar depois em câmera lenta para enfatizar isso. Conseguimos criar essa movimentação de câmera, ó. A gente pode até estender esse take a mais aqui, ó. Posso acelerar um pouco mais, um pouco menos. Olha como que movimentação conecta duas imagens. Eu estou indo para baixo com a minha câmera, acelero a partir daqui e ele também está indo para baixo e eu acelerei esse início do vídeo e depois deixei em câmera lenta para a gente enfatizar esse movimento. Beleza? Ó, essa parte aqui é muito legal. Esse take eu não vou fazer nada. Nós temos aqui uma sequência que tem muitos movimentos para lateral, tá? Então, da esquerda para a direita a gente tem isso. A gente também tem isso indo da esquerda para a direita, ó. E ela também nesse take indo da esquerda para a direita, com o corpo dela, tá? Então, a gente tem um movimento contínuo. E como que a gente vai enfatizar isso? Fazendo um traqueamento, meu amigo. Não tem segredo. A gente vai clicar aqui, ó, e adicionar um tracker. Ó, adicionei, vou colocar em Best Match e dar um track. Ele vai fixar nesse ponto para mim e aqui você vai ver o poder disso. Tá? Então aqui, ó, vamos tirar essa tela. Vou dar um zoom inicial já. Já vou colocar mais para o centro aqui a minha movimentação e vou ver. Ó, aqui já começa a ficar estranho, então vai ser meu último keyframe aqui. E aqui eu vou jogar um pouquinho para cá também, tá? Então a gente tem esse movimento aqui acompanhado. A partir daqui eu recorto. Então temos isso daqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse take de cá, óbvio. Tracker. Coloquei aqui. Best Match. E Match Move Background Only. Tá? Transform. Porque a gente tem que tirar. E temos uma transição pronta, tá? O que a gente pode fazer aqui? Nada. Dynamic Zoom, não tem nada demais para fazer. Podemos deixar mais abundante? Podemos. Vamos dar um zoom, começar ali onde que é o estrela, né? Vanderlei Silva. Ó, transição de câmera. Joguei para o lado nessa, recortei cena e comecei com o whip pan para o outro lado quando ele estava em outro momento, comentando sobre a luta, tá? E aí eu chego nesse momento do clipe e falo, cara, cansei de editar, cansei, vou descansar, já fiz efeito suficiente, vou adicionar minha música e eu só quero ver como que ela ficou, como que meu take ficou sem ter que me preocupar se ficou bom demais ou não, eu só quero ver se ficou legal. Então eu vou habilitar aqui minha música, tá? E vou tocar aqui pra gente escutar.
Tá coisa sensacional. O que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou ligar os meus Music Beats, Show Music Beats, e aí eu consigo ver todas as batidas das minhas músicas. Então eu sei quando que eu vou cortar cada cena. E aí eu vou ajustando com o Q e o W, ou rampa de velocidade, para encaixar. Aqui já tem uma parada, né? Então, cortei. Aqui também. Já colocamos muita coisa na batida já, ó. Aqui tá fora um pouco. Aqui, ó, a gente pecou nessa parte de cá, né? A gente conseguiu escutar na hora, já vou recortar, jogar mais para lá. Aqui mesma coisa. Aqui, ó. Essa parte eu não queria perder, obviamente, então eu vou recortar um pouco mais desse de cá. E aí agora eu daria um descanso e praticaria um esporte, ou iria na academia, ou fosse na praia, ia dar uma passeada com o meu cachorro, ia cozinhar ou comer alguma coisa, porque depois de uma hora e pouquinho editando, eu fico um pouco saturado das ideias e eu preciso realmente viver um pouco para voltar com o ânimo e querer fazer algo surreal nas imagens. Mas para mim isso daqui já é uma edição sensacional e foi apenas isso que eu fiz nesse vídeo aqui para receber os 12.900. Então, mais uma vez, sem colorização, vamos dar uma olhada em tela cheia. Beleza. O que eu faria agora para eu só conseguir montar um look na minha cabeça de como que eu vou colorizar isso? Obviamente, eu vou usar um dos meus Power Grades que já está pronto. Então, eu já crio Power Grades que já tem todo o esquema de cor que eu gosto nos meus vídeos, ainda mais em ambientes controlados. Então, tem esse aqui chamado Tailored, que se eu arrasto e clico ele para cá, eu já tenho uma imagem sensacional. Eu vou deixá-la um pouco maior para a gente conseguir vê-la aqui, tá? E essa daqui é meu Node Tree, tá? E a única coisa que eu faria com essa é consertar o balanço de branco nesse momento, que ele está um pouco esverdeado quando a gente olha no nosso Vector Scope. Então vou chegar aqui no Gain e vou simplesmente jogar ele um pouquinho para cá. E se eu olhar o antes e depois, a gente consegue ver o balanço de branco. Antes, depois, antes, depois. A gente consegue ver claramente no rosto dele também. Antes, depois, tá? Então, isso daqui salva muito. Eu já tenho um contraste de um look de filme. Esse Juice aqui é um node que tá fazendo muita diferença na minha produção inteira. Você consegue ver exatamente o que acontece. As cores ficam mais cinematográficas. Te mostrar exatamente o antes e depois desse node. Antes, depois, antes, depois. Ele joga as cores todas em um esquema de cor que eu gosto para os meus vídeos. E aí eu poderia simplesmente copiar e colar em todos os clipes de uma vez, bem rápido. E por minha Node Tree ser um pouco mais pesada, então ela obviamente toma um tempinho a mais. E isso vai tocar travado aqui nesse momento, mas eu vou até tirar o áudio aqui para a gente não escutar. E a gente conseguir ver as cores, né? Porque a gente está filmando em ambiente controlado, então algumas coisas eu vou ter que mudar em termos de balanço de branco, mas muito pouco, porque as luzes não mudavam, né? Elas mudavam sempre uniformemente. Por exemplo, a exposição desses takes aí estão muito escuras, né? Essa daí também está muito escuro. Você vê a diferença do que, por exemplo, essa daqui a gente tem essa imagem.
Se eu chegar aqui e mexer na exposição e levantar o global, eu já tenho a imagem que eu estou procurando. E aí eu vou colocar aqui o meu pivot para ponto 335, que é o middle gray, para a gente não afetar tons de pele, mesmo que a gente não tenha. E a gente tem um contraste mais natural na nossa imagem, tá? Então, assim, olha que legal essa imagem, só para ter um contexto, né, de tudo. Mas dentro, com certeza, a gente criou um look muito poderoso, que a gente tem que ajustar, né, obviamente, casar alguns tons de pele, mas está tudo bem equilibrado. E a gente tem muita decisão criativa para fazer, por exemplo, nesse take aqui, ele está muito frio, então, obviamente, eu vou esquentá-lo um pouco, né, e eu, ao mesmo tempo, posso fazer uma decisão criativa mais abundante, por exemplo, isso daqui, tá? E usar isso daqui para limitar o quanto que isso vai afetar a minha imagem inteira. Então, assim, você tem muita flexibilidade se a gente vê o antes e depois, né? Se a gente quiser criar um lens flare específico, a gente pode colocar aqui, ó, lens reflections, que fica legal. E aí você tem vários reflexos de lentes diferentes. Você pode ir tirando os que você não gosta, né? E, obviamente, depois você pode mudar o tipo de flare que você quer. Se você quer ele de uma cor diferente, se você quer ele um pouco mais blurry, se você quer ele menos intensidade e só leve. Então só esse leve efeito aqui já dá um efeito meio cinematográfico nessa imagem, mesmo que é muito sutil, tá? Esse leve efeito aqui, vou dar um comando D, ó, ele dá uma leve acendida nessas partes mais escuras, né, e deixa ele mais hazy, parecendo que tem um fumacê ali. E a textura fumacê é a textura mais cinematográfica. Então a gente tem uma imagem sensacional, que a gente acabou de fazer uma decisão criativa com o céu também, apenas com esse node, tá? E a gente mudou bastante o balanço de branco. E eu iria fazendo isso clipe por clipe até eu chegar no resultado que eu quero no final. Depois disso, vem os efeitos sonoros. Obviamente eu iria colocar efeitos sonoros de chute, de batida, né, de porrada, etc, para enfatizar, e eu iria entregar, nada mais que isso. Vamos ver como ficou o resultado final desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido esse tutorial e aprendido com esses efeitos e como eu enxergo realmente quando eu estou editando os meus takes. Vamos levar sempre em consideração que exposição de câmera é muito importante, composição é muito importante, saber fazer a movimentação para o seu estilo de transição é muito importante e, obviamente, você aprender com o tempo como você vai fazer a pré-produção disso para você conseguir conectá-las depois na pós-produção. E, ao mesmo tempo, se você consegue fazer rampas de velocidade, traqueamento, keyframes e até outros tipos de efeitos com letterings, você já consegue dominar essa área e cobrar valores como 10, 20, 30 mil reais com o posicionamento certo nesse mercado. E para isso eu te convido a conhecer os Cinematic Frames, minha formação online para videomakers do zero ao profissional. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para aprender comigo. Eu tô lá para pegar na sua mão e guiar você do zero ao profissional. Todos os efeitos que você vê eu postando no Instagram, tudo isso vira aula. A parte de edição é bem simples. O que é mais difícil é você saber fechar negócios de 20, 30, 40 mil reais por vídeo. E por isso eu criei a aula de business, onde eu falo sobre toda a minha trajetória e o que eu fiz para eu conseguir cobrar esses valores hoje em dia e ainda no Brasil. Se você curte imagem, se você curte audiovisual, se você gosta de criar, se você não tem nem noção se você tem talento suficiente para criar, eu posso te garantir, você não precisa de um extremo talento para ser bom nisso.
As técnicas são ensinadas. Você consegue aprender técnicas que exaltam seu talento. Então, se você acha que trabalhar de qualquer lugar, nem olhar para sua conta bancária e atender o cliente que você almeja uma coisa ruim, não venha para essa profissão. Mas se você quer isso na sua vida, se você quer trabalhar com tranquilidade, ser reconhecido como um artista e realmente construir uma carreira sólida de sucesso, vem pro audiovisual. E eu te espero lá dentro do Cinematic Frames.